Olá, mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo com o tema Mulheres Sábias, aqui na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, na classe Esther, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui, porque temos liberdade, Senhor. Temos a Tua palavra em nossas mãos, Senhor, e podemos aprender de Ti, Senhor. Abençoa, Pai, esse momento que vamos estar olhando para a Tua palavra, para que ela nos ensine, Senhor, como ser realmente mulheres sábias, mulheres que possam fazer a diferença nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa cidade, enfim, que possamos realmente ser luz, Senhor, no mundo de trevas, Pai. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado, baseadas no livro de Lydia Brombeck, Mulheres Sábias, né, sobre as questões que envolvem a sabedoria. Nós, numa primeira parte, vimos tudo que se refere à sabedoria, né, tudo um pouquinho do que a Bíblia diz sobre a sabedoria, a importância da sabedoria na nossa vida. E nessa segunda parte, nós estamos vendo a sabedoria aplicada a diversos aspectos da nossa vida cotidiana. Nós vimos como que a mulher sábia escolhe bem os seus amigos, nós vimos que ela sabe o poder das palavras. A semana passada nós vimos que ela sabe pensar, ela sabe desejar, né? E ela sabe sentir. E se você quiser ver ou rever alguma dessas lições, basta você olhar aqui no canal e nós temos toda essa série de lições, assim como outras. E eu gostaria de pedir para que você deixe seu like, para que você compartilhe e que outras pessoas possam também ser abençoadas com a palavra de Deus. Hoje nós vamos ver um aspecto importante também e difícil de nós sermos sábias, pessoas equilibradas, que é a questão das finanças. Será que a palavra de Deus tem, que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a mulher sábia e as finanças? E muitas vezes nós acreditamos que um sinal da submissão, né, uma bandeira contra o feminismo, é nós mulheres absolutamente não nos envolvermos com as questões de finanças da nossa família. Acreditamos que tudo deve ficar na mão do homem, que ele ganha, ele decide, ele sabe o que ele faz. Eu nem sei quanto que a gente gasta em nada, eu simplesmente vou vivendo porque eu sou submissa, eu não me envolvo com as finanças da casa. E isso não tem nenhuma base bíblica, nós não vemos isso na palavra de Deus, né? De uma mulher alheia a tudo. Na verdade, a mulher que é completamente alheia à questão das finanças na sua casa, ela tem mais a perder do que a ganhar com a sua família. Porque ela não vai colaborar realmente com o controle dos gastos, né, em ter uma vida real e não uma vida ilusória. E nós vemos que muitas vezes o homem, para suprir desejos da sua amada, acaba se enroscando em cartões de crédito e coisa desse tipo, tudo porque ela não tem a consciência da real situação financeira da sua família. E por outro lado também, caso ela venha perder o esposo, muitas vezes ela fica completamente perdida em como gerenciar o que tem, não sabe nem a senha do banco, não sabe absolutamente nada, né, para conseguir dar continuidade ao suprimento dos seus filhos e tudo isso. Então, nós vemos que na palavra de Deus nós temos um modelo realmente do que seria, né, uma mulher ideal. E ele está lá em Provérbios, capítulo 31. A mulher que seria o exemplo, né? E aqui nós vemos que essa mulher que é o exemplo de uma mulher realmente sábia, ela se aplica também à questão das finanças. No versículo 16, diz assim: avalia um campo e compra-o, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Olha só que interessante, né? Muitas vezes nós podemos considerar que a mulher que não trabalha,
é a mulher espiritual, a mulher sábia. Mas aqui está dizendo que ela compra uma vinha com o fruto do seu trabalho. Então, realmente, o trabalho feminino não é um problema, não é algo antibíblico, né? Aqui nós vemos que ela, com sabedoria, ela foi colocada aqui como um modelo e ela dedicou tempo dela para descobrir oportunidades de investimento. Ela aumentou o seu investimento, né? Ela buscou lucro e nós vemos aqui que ela avaliou um campo. Olha só. Então não é só, ela tem uma atitude realmente financeira, né? De avaliar aquele campo, de plantar a vinha e ter lucro com aquilo. Mas não é só nesse versículo. Aqui no versículo 18 a 24, vai dizer pra gente: percebe que seu ganho é bom e de noite sua lâmpada não se apaga. Com as mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. É generosa com o pobre, sim, ajuda o necessitado. Quando vem a neve, não se preocupa com sua família, pois todos estão bem agasalhados. Faz cobertas para si mesma, seu vestido é de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado no lugar de julgamento quando se assenta entre os anciãos do povo. Faz vestidos de linho e os vende. Fornece cintas aos comerciantes. Olha quanta coisa que essa mulher faz em termos de finanças. Ela trabalha, ela também se cuida, ela, né, põe vestido de linho, de púrpura, que são materiais bons, né? Ela ajuda necessitados. Além disso, ela provê o agasalho para toda a família dela, ela está preocupada com os outros. Então, ela vende para os comerciantes, né? Ela vai fazendo mais, vai trazendo mais recursos para sua família. Então, essa mulher sábia é alguém que realmente se envolve nas questões financeiras. Na verdade, nós podemos ajudar ao nosso marido se nós soubermos o que se passa na nossa vida financeira. Os princípios da sabedoria financeira, eles são aplicáveis à vida da mulher casada. Mas não só a vida da mulher casada, a vida da mulher solteira também. A vida da mulher solteira também tem que estar direcionada com sabedoria para a questão de finanças, né? De como ela traz esses recursos para a casa dela, como ela administra, o que ela prevê para o futuro, né? A quem ela ajuda e não só amealhar recursos. E são esses princípios que estão muito bem colocados no livro de Provérbios que hoje nós vamos olhar com atenção. O primeiro princípio que nós vamos ver aqui em Provérbios é que Provérbios faz uma estreita relação entre prosperidade e trabalho, entre preguiça e pobreza, né? Então, ele relaciona muito bem esses dois aspectos. Nós vemos isso lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 4, que diz: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que é diligente? É aquela pessoa trabalhadora, que é pessoa constante, né? Então, a mão diligente, a mão que sempre trabalha, essa vem a enriquecer-se. Provérbios 14, 23 diz: em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Às vezes nós temos a tendência de valorizar trabalhos que rendem muito, né? Ou trabalhos importantes para a sociedade. Eu quero que meu filho seja um médico, eu quero que meu filho... Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que em todo trabalho há proveito. Então, toda vez que nós trabalhamos, mesmo no nosso trabalho em casa, né? Há proveito. Mas meras palavras, ficar só falando, né? Muitas vezes ficar se lamuriando, dizendo: ai, não consigo, ai, não tenho, ai, irmã, me ajuda, né? Nisso só vai te levar para a penúria. Então, trabalhar eficazmente. Provérbios 28, 19 diz: o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Como isso pega, não é? Quando nós estamos com pessoas que são moles, que são pessoas que não querem produzir nada, né? Como elas têm a tendência a puxar
a gente também, né? Ai, que preguiça, ai, que preguiça, ai, que calor, ai, que dia terrível hoje, né? Ai, vamos fazer nada, né? Isso acaba puxando, mas o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão. Vai haver fartura. E olha, talvez você esteja aí ouvindo e falando assim: ah, não, eu trabalho muito e não tô rico, né? Mas a verdade, que a gente vai poder olhar um pouco mais para frente aqui, é o que nós chamamos de riqueza, né? Qual é esse ideal da riqueza? E nós devemos acreditar em tudo o que a palavra de Deus fala. Nós não podemos abrir a Bíblia e dizer: ah, eu acredito aqui no livro de Romanos, ah, aqui, ó, Provérbios é muita, né, é viagem de Salomão. Não. Se Deus permitiu que estivesse na sua palavra, tem a chancela dele, né? Aquilo que Salomão escreveu, Deus o inspirou. Então, nós devemos crer. E aqui está dizendo que o trabalho duro, ele nos farta. Nós que somos donas de casa, nós sabemos disso, né? Que quando a gente não trabalha na nossa casa e a gente vai deixando, não, casa suja toda hora mesmo, eu nem vou me importar. O dia que você vai lá fazer aquilo, é triplicado o seu trabalho e você não tem prazer. Mas quando você mantém a sua casa sempre limpa, sempre arrumada, né? Eu estou falando das mulheres, das donas de casa, mas assim em todos os setores, né? Quando você é uma secretária, que você é diligente ali com o seu trabalho, que você não deixa as coisas atrasarem, acumularem, você é farta, farta de alegria, de paz, porque as coisas estão em ordem. Então, o muito trabalho com certeza trará fartura. Nós somos abençoadas quando realizamos, por mais pequenas que sejam as tarefas. As bênçãos vêm imediatamente e também vêm a longo prazo. Salomão escreveu: semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eclesiastes 11:6. Então, semeie, semeie sempre. Você não sabe qual que é a semente que vai frutificar. Então, semeia, faz a sua parte, né? De manhã, de tarde. Sempre esteja pensando que produzir, que trabalhar sempre é bom e vai te trazer fartura. O segundo princípio que nós vamos ver aqui também é a questão do empréstimo financeiro. Provérbios capítulo 22, versículo 7 nos diz: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Às vezes é inevitável nós pedirmos um empréstimo. Talvez você não disponha, claro, de todos os recursos para você comprar uma casa, por exemplo. E você precisa fazer um empréstimo para comprar a sua casa, né? Ou trocar o seu carro. Mas a verdade é que Provérbios está dizendo que os empréstimos podem levar a gente, né? Podem não, ele está dizendo que o empréstimo, ele nos torna escravos de quem a gente emprestou. Então, se eu emprestei do banco, eu acabo me tornando preso ao banco. E essa é uma realidade, né? Nós compramos uma casa, financiamos por 15 anos e nós vamos ficar presos àquele banco por 15 anos. Da mesma forma, qualquer outro tipo de empréstimo. Então, se a gente falhar no pagamento dessa dívida, nós vamos estar numa situação terrível. Muito pior, às vezes, do que antes da gente fazer o empréstimo, né? Às vezes as pessoas têm uma dívida e aí fala: não, eu vou me livrar dessa dívida, vou fazer um empréstimo e vou pagar de uma vez. E aí ela faz isso e fica com a dívida do empréstimo. E acaba não conseguindo pagar o empréstimo, e quando ela vê, a situação dela tá pior do que no início de tudo. Então, o empréstimo, ele pode escravizar você não só nas instituições financeiras. Às vezes, você toma emprestado de um amigo, né? E você acaba depois ficando preso a esse amigo. Aqui a autora até fala: às vezes nós pedimos emprestado no dinheiro do nosso sogro, dos nossos sogros, e aí nós somos obrigados a ir em todo feriado a almoçar na casa deles.
né? Isso pode parecer bobeira, mas, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela dizia para mim: eu não posso falar para minha mãe que eu comprei uma blusa, eu me sinto mal porque ela me emprestou um dinheiro, eu tô pagando, mas fica parecendo que, nossa, emprestou dinheiro e tá comprando uma blusa. Quer dizer, ela se tornou escrava das opiniões daquela pessoa. Então, nós devemos buscar nos livrar de qualquer tipo de escravidão, de prisão, né? E preocupações que um empréstimo possa acontecer. Antes da gente fazer o empréstimo, nós temos que calcular muito bem se aquilo vai caber na nossa vida financeira. Lucas, capítulo 14, versículo 28, Jesus diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Às vezes as pessoas falam: ah, não, mas o meu salário dá para pagar isso aqui. E se você ficar sem o salário? Se de repente você tiver algum problema, a sua empresa, será que você vai estar tão enroscado que você não vai conseguir, mesmo que alguém te ajude, não vai conseguir passar por aquilo, né? Até arrumar um outro trabalho? Então nós temos que ter um lastro ali de equilíbrio, né? O cartão de crédito, por exemplo, ele pode se tornar um monstro consumidor de você, né? Porque tudo você vai olhando: ah, não, mas a parcelinha é pequena, ah, não, mas aqui é 10, aqui é 20, só que aquilo tudo se junta e de repente você tem lá o seu cartão tomando todas as suas reservas, todo o seu salário, e você cada vez mais se endividando. Então, nós temos que calcular, né? Verificar realmente se aquilo cabe no nosso bolso. E olha, irmãs, eu vou falar com vocês agora, né? Uma mulher, ela tem que ter muita sabedoria, porque ela vai colocando ali na mente do seu marido os seus desejos, né? Ai, ela todos os dias reclama da geladeira, ela reclama da geladeira, ela reclama da geladeira. Ah, mas essa geladeira tá tão velha, ah, mas essa geladeira tá tão feia. A geladeira tá gelando, mas tá feia, né? Nós somos assim, a gente gosta de tudo bonito, mas você tem que tomar cuidado para não exercer uma pressão sobre o seu marido a ponto dele querendo realizar o seu desejo, querendo ter, muitas vezes, ter paz em casa, de não ficar ouvindo, né, todos os dias as mesmas reclamações, ele acabar indo lá e se comprometendo em algo que absolutamente ele não deveria, e acabar realmente enredando a sua família e tornando vocês escravos. Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus e nos libertar disso, nos libertar. Se você olhar no momento do empréstimo para aquela quantia e o objeto que você está fazendo, você tem que responder. E isso é simplesmente um desejo que eu posso até esperar, que eu posso guardar dinheiro para ter, que eu posso colocar num outro momento, quando eu terminar de pagar uma outra coisa, ou é uma necessidade. E peça sabedoria ao Senhor para você não entrar em situações que realmente vão te escravizar. Mas Provérbios vai nos trazer, além dessas questões do gasto, dessas questões, ele vai falar também para a gente cuidar do dinheiro que a gente ganha, do dinheiro que a gente ganha com o nosso trabalho. Provérbios 13, 8 diz assim: com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Ué, pobre não tem ameaça e rico, né, tem? A verdade é que quanto mais se tem, mais pode ser tirado de alguém e mais preocupação se tem. Nós que não temos muito dinheiro, a gente tem a ilusão de que o muito dinheiro traz completa paz. Nossa, se eu tivesse tanto na minha conta, se eu tivesse uma casa desse tamanho, que se eu tivesse isso e aquilo, eu ia estar bem, né? Mas a riqueza também traz as suas preocupações, os seus desgastes, porque existe a manutenção de tudo aquilo que você adquiriu. Então, muitas vezes nós vemos pessoas muito ricas que você fala assim: nossa, por que essa pessoa ainda trabalha? Por que essa pessoa, eu ia ficar lá deitado na rede? Mas não, ela tem uma rede de pessoas que acabam dependendo dela. Então, uma casa imensa,
né? Precisa de trabalhadores para limpá-la. Um jardim maravilhoso precisa de gente para cuidar. Um carro muito caro vai pagar um IPVA muito caro, um seguro muito caro. Então, o muito dinheiro exige que se produza ainda muito dinheiro. Então, isso traz um desgaste. Aí você vai falar para mim, Laís, eu preferia ter esse desgaste do que ter desgaste de ficar procurando dinheiro. E é exatamente esse raciocínio que pode levar a gente a fazer coisas para ter logo e rapidamente esses recursos, né? E nós podemos correr riscos de perder o nosso discernimento do que realmente é agradável a Deus e das formas que não agradam a Deus e que nós podemos vir a cometer certos atos para conseguir esses dinheiros. Um exemplo disso é você jogar na loteria, você apostar, você jogar dinheiro, né? Querendo ter aquele ganho rápido. E a verdade é que aquilo que vem rápido, vai rápido também. Eu acho que vocês já devem ter visto muitas reportagens mostrando pessoas que tiveram muito dinheiro, ganharam na loteria e hoje são pessoas extremamente pobres, porque estas pessoas acabaram gastando seus recursos, indo embora do mesmo jeito que veio, né? Sem sabedoria. Provérbios, ele traz esse ensino, né? Em vários versículos. Se uma coisa parece boa demais para ser verdade, desconfie. Gente, se alguém chega para você dizendo esse é um negócio da China que nunca ninguém pensou, se nunca ninguém pensou, é porque é um problema, né? Você tem que tomar cuidado, você tem que ser prudente. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Provérbios 21, 5. Eu quero ganhar dinheiro rápido. Pressa excessiva vai te levar para a pobreza, mas a diligência vai te trazer a abundância. Aqueles que gastam, então, os seus salários, o seu dinheiro com empreendimentos, que, nossa, com isso aqui você vai ganhar 4 vezes mais, né? Tendem a perder todas as coisas. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Provérbios 13, 11. Então nós vemos aqui o tempo todo no livro de Provérbios, ele valorizando o trabalho. E como servos de Deus, nós temos que valorizar o nosso trabalho. Nós não podemos ficar com os olhos da inveja, acreditando que as pessoas estão enriquecendo deitadas numa rede, né? Indo com o corpo para lá e para cá. Nossa, olha lá, aquele lá que é feliz. Não, feliz é você que tem saúde, que tem um emprego, tem um trabalho, que todos os dias você pode levantar, ir lá e produzir e abençoar pessoas e se relacionar com pessoas. E a palavra de Deus está garantindo que com esse seu esforço você terá abundância, né? Nós não estamos falando aqui de uma riqueza ligada ao evangelho da prosperidade. Você vai ter 5 carros, né? Porque afinal de contas você não tem 5 corpos para ir nos 5 carros. O que representam 5 carros? Mas Deus está te dando o seu pois é, como dizia antigamente, né? Que anda, que te leva para os lugares. O teu carro não é o teu símbolo de aceitação social. Não, ele é simplesmente o seu meio de transporte, porque você é filha de Deus e você aceita a sua condição como filha do rei, né? E o carro é um detalhe disso? Ou realmente aquilo é onde está o teu coração? Então, essa é a questão central que o livro de Provérbios traz para nós. Onde está o nosso coração? Provérbios não fala tanto sobre a compreensão intelectual de questões financeiras. Eu falei aqui algumas questões de empréstimo, de coisa desse tipo, mas a ênfase do livro de Provérbios é onde está o nosso coração? Que lugar as riquezas ocupam no seu coração? O coração é o que faz a grande diferença entre riqueza e pobreza na vida de alguém. Você, através do seu coração, vai enxergar a sua riqueza ou a sua pobreza, né? Por mais dinheiro que
você tenha. Não é o saldo bancário que determina a sua riqueza nem a sua pobreza, mas é o seu coração. Nossa riqueza ou nossa pobreza é resultante da sabedoria ou da insensatez. Porque a insensatez leva você a pensar e olhar as coisas de uma determinada forma, né? Seu objetivo, né? O objetivo do livro de Provérbios é prevenir-nos de nos preocuparmos demasiadamente com o dinheiro e nos ensinar a depender totalmente de Deus nas nossas necessidades, inclusive na necessidade de nos dar sabedoria. Nós temos em Provérbios uma oração, a oração de Agur, que nós deveríamos, todos nós, fazermos essa oração. Porque ela envolve a questão financeira, mas ela envolve a questão financeira de uma forma sábia. Ele diz: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Olhe para isso. Senhor, não me dá riqueza, porque se eu me considerar rico, eu posso chegar a não depender mais do Senhor. E eu posso dizer: quem é o Senhor? Quem é Deus? Né? Eu posso começar a me considerar Deus. Posso começar a acreditar que eu é que tenho a capacidade, a força, que eu tenho a segurança no meu dinheiro. E também não me dá a pobreza, porque na pobreza extrema eu possa furtar e eu acabe profanando o seu nome. Eu possa começar a procurar ganhos ilícitos. Então, Senhor, dá-me o pão. Ou seja, supre a minha necessidade, né? É isso que Agur aqui está falando. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. Desse provérbio em particular, nós podemos aprender algo importante sobre o livro de Provérbios. Os dizeres de Provérbios não são tanto promessas, mas observações de como a vida funciona. Aqui, Salomão está olhando para a vida. Olha, é isso que eu vejo, né? Quem não trabalha, está lá. E você também pode me dizer que você vê isso, né? No cotidiano. Então, se nós podemos entender isso, nós vamos poder aplicar corretamente esse versículo que está aqui em Provérbios 10:15. Os bens do rico são a sua cidade forte. Ele acredita na segurança dele, né? Ele acredita que com aquilo que ele tem no banco, a vida dele está segura até a velhice. Olha só, eu tenho uma aposentadoria X, eu tenho um recurso X no banco, então eu consigo pagar a escola do meu filho até a faculdade, tá tudo ok. Então, para o rico, né, a segurança dele é a riqueza. Mas o apóstolo Paulo escreveu: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O perigo está exatamente nessa bênção que o dinheiro proporciona, nessa tranquilidade que o dinheiro proporciona, né? Porque você vai deixar de confiar no seu Deus, que merece toda a confiança, e passar a confiar nos seus recursos. Então, nós precisamos cuidar em que lugar que o dinheiro ocupa na nossa vida. Provérbios afirma: não te fatigues para seres ricos, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Provérbios 23, 4 e 5. É isso que você vai fazer? Você vai gastar toda a sua inteligência, todo o seu tempo, todos os seus recursos, todas as suas habilidades para conquistar riquezas? Elas vão voar como águia, elas vão para longe, né? E no final vai ficar tudo. Eu vou
disponibilizar no grupo da União Feminina depois, algum dia, um desenho que é muito interessante, porque começa com um chocalho, né? Então, a criança, qual que é o bem dela? É o chocalho, tá ali. Depois o menininho é a bola, depois, né, vai crescendo, é a pasta do trabalho. Enfim, você vai tendo objetos. E quando chega no final do desenho, tem a sepultura e a montanha daqueles objetos. É isso que acontece, né? Acaba. E é aí que você vai colocar toda a sua energia, tudo. Será que é para isso que Deus nos separou? Para nós passarmos a vida buscando ter coisas, ter recursos? Será que é para isso? Ou Deus tem nos dado recursos, aqueles recursos que você tem jogado todos na poupança, Deus tem te dado como forma também de você abençoar pessoas. Você já pensou nisso? Quantas pessoas têm uma necessidade que pode ser tão pequena e com pouca coisa você pode satisfazer essa necessidade, mas você está mais preocupado em quanto que a poupança vai estar rendendo, enquanto que a aplicação vai estar rendendo. Então, essa que é a questão aqui de Provérbios. A palavra de Deus, ela nos mostra o tempo todo que nós temos algo muito maior para confiar, que é o próprio Deus. Jesus disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus 6, 25 e 26. Fiquei pensando agora aqui, né? Não é o vosso corpo mais do que as vestes? Quando você vai para uma cirurgia, colocam você numa camisola aberta atrás, né? Uma coisa tão... Você tá ali tão exposta. É o teu corpo. E naquele momento, que adianta a marca da camiseta que você comprou ou nada? Você é puro corpo, nas mãos dos médicos e acima de tudo nas mãos de Deus, né? Então, por que ficar ansioso pela vossa vida? Tudo isso aqui. Mas a verdade é que nós colocamos junto às finanças a nossa posição na sociedade, a nossa aceitação. Nós precisamos ter para que nós possamos nos sentir como parte de um grupo, né? E isso não tem o melhor valor para Deus. Ele sabe o seu valor, ele sabe que peça é você aqui nesse reino. E ele sabe que essa peça independe da marca do carro que você tem. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus não vai nos deixar. E essa é uma ótima notícia. Mesmo que você esteja aí, né, afundado em dívidas. Ixi, Laís, agora já foi. Eu pensei tudo errado, eu me enredei, aqui Deus está dizendo, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Eu vou te dar sabedoria. Você vai ter que abrir mão de coisas, né? Eu já contei várias vezes o meu exemplo, minha experiência, né? De que teve um tempo, uma empresa que nós abrimos de uma maneira que não agradou a Deus, que nós afundamos realmente economicamente. E nós tivemos que abrir mão da nossa casa, né? E vendemos a nossa casa e pagamos dívidas. E por um tempo ficamos ali até que Deus abençoou e a gente pôde sair daquela situação. Mas tivemos que pagar preço. Então, se nós estamos atolados, nós não vamos sair disso de uma maneira, né? Ai, olha só, abriu as portas, eu fui lá, comprei um cartão de loteria, aqui um negócio da loteria, Deus vai abençoar, eu vou pagar todas as minhas dívidas com esse valor. Eu vou ganhar na loteria, né? Não é assim, meu filho. Você vai ter que olhar para suas coisas, você vai ver que você vai ter que vender, você vai ter que negociar, você vai ter que não comer a pizza da sexta-feira, você vai ter várias coisas para você poder reequilibrar a sua vida. Então tem um preço, mas Deus está conosco. J. Packer escreve: a razão porque a Bíblia dedica tanto do seu ensino, reiterando que Deus é uma rocha firme, um escudo,
um refúgio seguro e socorro para os fracos, é porque Deus quer nos conscientizar de que nós somos fracos, tanto mental como moralmente, para que não confiemos em nós mesmos para encontrar e seguir o caminho correto. Deus quer que sintamos que nosso caminho na vida é áspero e complexo, para que possamos alegremente aprender a nos firmar nele. Deus realmente usa nossos pecados e falhas para este fim. Ele frequentemente emprega a disciplina educativa de falhas e fracassos. Deus pode tirar algo bom dos extremos da nossa insensatez. Deus pode restaurar os anos que o gafanhoto devorou. Olha que bonito isso, né? Deus pode restaurar os anos que o gafanhoto devorou. Porque Ele usa, sim, os nossos fracassos para reafirmar o quanto Ele é o Deus forte, Ele é a rocha, Ele é o porto seguro. Nós temos várias meninas que casaram há pouco tempo. E eu lembro quando eu casei, e nós temos muitos sonhos, a gente quer montar a casa, a gente quer um casamento bonito, a gente quer um vestido de noiva legal, e muitas vezes nós nos sufocamos e aquele início de casamento é tão difícil, com tantas contas para pagar. E eu digo para vocês, meninas, Deus é nossa rocha forte. Ele vai te dar sabedoria, mas acima de tudo, vocês dois coloquem os joelhos no chão e digam: Senhor, dá-me sabedoria. Não me deixe ser rico, nem me deixe ser pobre, mas me dá aquilo que é necessário. E eu tenho certeza que Deus vai suprir e vocês vão passar por essa prova de fogo aí, que é o primeiro ano de casados, né? Então, você está triste por suas fraquezas? Você reconhece ter cometido erros financeiros? Volte para Deus. A sua graça é restauradora. Muitas pessoas pregam para que a gente busque as riquezas deste mundo, para que Deus, Ele é um Deus, eu sou filha do rei, Ele vai me dar o carro novo, tal. Mas a verdade é que nós temos muito mais do que dinheiro para buscar no Senhor. Nós temos que buscar no Senhor sua justiça, nós temos que buscar as bênçãos de conquistar, principalmente, uma reputação que glorifique a Deus. Provérbios capítulo 11, versículo 28 diz: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Justiça de Deus, né? Sermos justos, agradarmos ao Senhor. Isso vai glorificar o nome do Senhor. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Provérbios 22, 1. Como é bom nós temos pessoas que nos amem, nós temos pessoas para quem nós podemos ser bênção, né? Ser estimados. Isso é melhor do que qualquer riqueza. O seu bom nome. Como é bom você ter um nome limpo, né? Um nome que é um nome que quando as pessoas ouvem diz: quem? A fulana? Nossa, né? Um nome que se você chegar para uma pessoa e falar: olha, eu estou com um problema muito sério, você pode me emprestar algum recurso? Essa pessoa vai falar: claro, em você eu confio. Você pode ser meu fiador, né? E a palavra de Deus também vai falar sobre fiador. Nós não temos tempo aqui para fazer um curso de finanças, mas é importante que você busque ver na palavra de Deus tudo que Ele tem a dizer para você sobre finanças. E tenha um bom nome. Não, em você, para você eu assino, em você eu confio, né? Porque você tem um bom nome, porque você tem Deus na sua vida e você tem demonstrado esse relacionamento com o Senhor. Os planos de Deus para nós são diferentes dos do mundo e por isso somos sábias em não colocarmos a maior renda em potencial como determinante para nossas escolhas de carreira, de esposo, de família. Podemos abrir mão do nosso arrependimento por erros financeiros do passado e nos concentrar no que realmente importa. Se estiver com algum problema em relação a finanças, acima de tudo, leve a Deus. Faça a oração de Agur, né? Confie que Deus realmente pode suprir todas as suas necessidades. E saiba que você pode olhar à sua volta
e se considerar rica. Você tem uma cama para você dormir, você tem alimento hoje para você comer, você é rico em relação a milhões de pessoas neste mundo. Veja aonde você está colocando os seus olhos. Aonde seus olhos estão, é onde o seu coração está. Se você estiver colocando os seus olhos em padrões de riqueza desse mundo, é aí que está o seu coração. Mas se você estiver colocando os seus olhos na plena satisfação que Deus pode dar a você, então o seu coração está alicerçado nesse nosso Deus provedor, aquele que supre tudo o que nós necessitamos. Que Deus abençoe a sua vida, que essa semana seja uma semana de olhar suas riquezas. Abra seus armários, contemple o que Deus tem dado a você. Aquilo que para você muitas vezes pode ser pouco, é muito. E Deus tem dado para você todas essas coisas para te abençoar. Então seja grato. Que nós tenhamos aí uma semana de gratidão. Que Deus nos abençoe.